Capítulo 1399, Quando Todos São Um, Parte 1. Gernov massacrou todos no submundo que conheciam seu rosto antes de seguir Valeron. Ele era um homem loiro e baixo, com pouco mais de 1,5 metros, de altura e cara de bebê. Mesmo depois que o rei o despertou, Ogron se recusou a aprender magia por um longo tempo, preferindo as habilidades que ele treinou durante toda a vida a algumas habilidades improvisadas. Embora Valeron tivesse concedido a ele o nome Mirok junto com um perdão real para limpar sua ficha criminal, a família Gernov ainda tinha seu lugar no conselho. A especialização em assassino oculto que Nanda uma vez obteve foi derivada da recriação de seus feitiços pessoais com o legado de Silverwing. Entre as muitas coisas que Girne herdou dele, estava a habilidade de derrubar homens com o dobro do seu tamanho com uma mão, a mesma que Ogron tinha antes mesmo do despertar. Firval, a Hidra, mestre de todos os elementos. Ela era conhecida por sua beleza, seu cabelo da cor do arco-íris e por ter lançado as bases das especializações Mago de Batalha e Mago de Guerra. Ela nunca se importou com os humanos, nem mudou de ideia após o fim da guerra. Firval os considerava mestiços imundos e gananciosos, mas ela chamava Valeron de amigo. Ela o seguiu para ter certeza de que seu bom coração não seria sua ruína, já que Tiris protegeria o homem Valeron, mas ela deixou o futuro rei carregar o fardo de suas próprias decisões. Tessa, a Dríade, que evoluiria para uma titânia durante a guerra. Ela ensinou seus companheiros como respeitar Mogar e foi a primeira mestre guardiã do reino. Ambas as especializações guardião e grão-mestre vieram dela. À noite, antes de uma batalha, ela caminhava tão silenciosa quanto uma folha levada pelo vento e tão mortal quanto a erva moura. Tessa envenenaria a terra e a água, limpando-as somente depois que seu exército as ocupasse. Ela considerava os vivos e os mortos a mesma coisa. Demorou muito para transformá-los em um excelente fertilizante, dando bom uso ao lixo inútil. Tessa seguiu Valeron porque ele não lhe prometeu uma utopia, apenas para fazer o melhor que pudesse para proteger as florestas da ganância do homem. Ele nunca desejou seu corpo, nem mentiu para ela e isso lhe rendeu mais que sua lealdade, valeu a Valeron seu respeito. Ver seus rostos quase levou Baba Yaga às lágrimas, mas seu instinto de sobrevivência entrou em ação, não deixando espaço para nostalgia. Ela imediatamente reconheceu a formação Venal Arione que quase a matou e destruiu sua torre durante seu primeiro encontro. Foi o Spirit Array original de Tessa que lhes permitiu compartilhar suas mentes, suas habilidades e até mesmo seus poderes. A Mãe Vermelha daquela época não perdeu porque enfrentou os 5 heróis fundadores do reino. Ela perdeu porque a formação Quando Todos São Um os transformou em um grupo de 5 hidras de 7 cabeças com um núcleo branco e um corpo tão poderoso que envergonharia um dragão. Baba Yaga só saiu viva porque Valeron segurou a mão e demorou para falar com ela. Depois que ele descobriu que a razão pela qual ela estava ali era para proteger seus filhos dos humanos, o rei a deixou ir com suas desculpas. Os humanos culparam os mortos-vivos pela fome e estavam tentando exterminá-los, mas Tessa era quem estava por trás da praga que apodreceu as plantações. Ela o fez por ordem de Valeron para mudar o rumo de uma batalha que de outra forma teria durado meses. Ele sabia que travar uma guerra era um trabalho sujo, mas Valeron odiava causar o sofrimento de inocentes, independentemente da sua raça. Antes que a matriz espiritual estivesse totalmente formado, Baba Yaga se deformou, trazendo sua filha com ela e fazendo tudo o que podia para salvá-la. Davna ainda estava viva apenas porque Grifon Verdadeiro cortou um canto do núcleo de cristal e graças a Kala. Contanto que um objeto amaldiçoado tivesse um hospedeiro, eles poderiam sacrificá-lo para curar qualquer tipo de ferimento, já que suas assinaturas energéticas se tornariam idênticas. Um hospedeiro era semelhante a uma vida extra para um cavaleiro, uma ferramenta descartável que Davon se recusava a abandonar. Foi a razão pela qual ela sobreviveu ao ataque de Simara e ainda assim sentia tanta dor. Sacrificar seu antigo hospedeiro lhe deu o poder de resistir até mesmo aos melhores ataques da Fênix mais velha, forçando-a a selar Davna em vez de destruí-la. Por favor, mãe, salve-o. Finalmente estou mudando. Finalmente estou aprendendo.
A Kala me torna mais do que nunca. Te-Brigitdai disse em meio a suspiros e dor. Cale-se, criança. Primeiro, vou trazer sua saúde de volta, mas depois que você se recuperar, vou chutar sua bunda com força. Do topo do geyser de mana mais forte que ela conhecia, Baba Yaga usou sua considerável habilidade para realizar o desejo de sua filha. Enquanto isso, no topo do castelo de Valeron, Tiris chorou de alegria ao ver seu amor e amigos há muito perdidos. Salah também estava lá, oferecendo ao seu companheiro guardião seu abraço e apoio. Salah percebeu que não havia mais tristeza no coração de Tiris e se alegrou por isso. Ilium Balcor, em vez disso, sentiu-se incrivelmente estranho ao olhar para a intimidade das duas mulheres, mas também ficou surpreso com os eventos que acabara de testemunhar ao compartilhar os olhos de Salark. Ele não tinha ideia de por que o Overlord do Deserto de Sangue o trouxera junto, mas tinha certeza de que devia haver um significado oculto nisso. Meu liege, não pretendo estragar este momento para vocês dois, mas por que estou aqui? Ele perguntou. Eu trouxe você comigo pela mesma razão que Leigain sempre tem Milha acompanhando ele. Para te ensinar algo e porque a história humana precisa de um testemunho humano para ser devidamente transmitida. Salark respondeu. A percepção dos eventos de um guardião é tão diferente da dos mortais que nossas crônicas são, na melhor das hipóteses, superficiais. O que você quer dizer? Como você se sente depois de assistir à luta de Valeron? O Overlord sabia que responder a uma pergunta com outra pergunta era rude, mas era a única maneira de fazer Balcor entender. Estou completamente chocado. Ele foi simplesmente incrível, um verdadeiro deus do campo de batalha. O que ele fez com seu equipamento foi completamente inédito. Além disso, estou um pouco decepcionado porque lembrei que ele era muito mais bonito em retratos. Sem ofensa. Ele respondeu. Nenhum levado. Tiris balançou a cabeça. Você sabe o que eu senti? Nada além de nostalgia pelo meu velho amigo. Salark disse. O que você chama de incrível é trivial para mim. Pelo que sei, o que Valeron fez com seu equipamento é apenas um truque de salão. Quanto à sua aparência, ainda o considero um dos homens mais atraentes que já vi. O quê? Como? Quero dizer, até eu sou muito mais bonito do que isso. Balcor ficou pasmo. Você realmente acha que depois de séculos de vida, depois de ganhar o poder de alterar minha aparência e a de outras pessoas à vontade, posso ser atraído por uma mera concha vazia? No espaço de alguns segundos, Salark se transformou em inúmeros homens e mulheres. Algumas eram lindas, outras horríveis, mas todas mantinham seu carisma. Capítulo 1400, Quando Todos São Um, Parte 2. Quando alguém vive tanto quanto nós, a única coisa que importa é o conteúdo do caráter de alguém. Valeron nada mais era do que um pobre fazendeiro que se tornou soldado e que passou a primeira parte de sua vida lutando para fazer 3 refeições quentes por dia. Você realmente espera que alguém que vem de uma vida difícil seja bonito e bem constituído? O que você viu nas pinturas foi resultado do refinamento corporal e não do que trouxe Tiris até ele. A única coisa que importava era seu coração. Vendo que algo etéreo como personagem não passava pelo grosso crânio humano de Balcor, Salark suspirou. Então ela lhe deu uma razão prática para acreditar em suas palavras. Você sabe por que Tiris e eu assumimos essa aparência antes de liderar nossos países? Porque isso torna mais fácil para nós obtermos sua obediência e respeito. As pessoas amam seus governantes com o coração, mas primeiro os humanos precisam cobiçá-los com os olhos. Além disso, se não fosse pelo amor de Tiris por Valeron, não teríamos núcleos de energia hoje. O que? Balcor disse surpreso. Tiris queria que ele fosse capaz de usar seu equipamento ao máximo, mas não há muito tempo para pensar no campo de batalha. Um artefato poderoso tem muitos encantamentos e gerenciá-los todos requer um foco que o combate real raramente permite que você tenha. É por isso que ela encontrou uma maneira de dar aos artefatos de Valeron a capacidade de serem quase autossuficientes, de modo que ele precisasse apenas de um pensamento para expressar suas necessidades e seu equipamento fosse atendido. Ela é a inventora do milagre chamado Núcleo de Poder. Salark disse.
Se você é o deus dos forjadores, então como poderia Tiris ser o único a inventar núcleos de poder? Além disso, o que o amor tem a ver com a invenção deles? Balcor perguntou. Ser o melhor mestre de forja não significa também ser o melhor inventor. Sou capaz de criar qualquer coisa melhor do que qualquer outra pessoa, mas a criatividade não é o meu forte nem o de Leigarim. Fenagar é o deus da descoberta, assim como Tiris é a criatividade encarnar. Salah-Ad-Din disse. Qual é a diferença? Descoberta é encontrar algo que já existe, criatividade é usar o conhecimento atual para criar algo novo. Há uma razão pela qual Loshra, Baba e todos os governantes das chamas vieram de Garlen. Ela respondeu. Quanto à sua pergunta sobre o amor, é realmente simples. Você costuma ouvir sobre um homem se tornando um com sua espada, mas isso é apenas um mito que apenas a invenção de Tiris tornou realidade. Lâminas são apenas ferramentas afiadas, sem sentimentos nem lealdade, como um cachorro que acolheria o assassino que invadiu sua casa na esperança de uma guloseima saborosa. Uma espada não sente nem se importa com quem a empunha. Incontáveis guerreiros morreram no fio de suas próprias armas. Nenhuma pessoa pode se tornar uma com uma lâmina simplesmente porque a cada golpe o guerreiro muda enquanto a lâmina permanece a mesma. A invenção dos núcleos de poder mudou isso. O artefato aprende com seu usuário e vice-versa, tornando-se uma extensão de seu corpo. Se não fosse pelo amor e determinação de Tiris em fazer com que Valeron voltasse vivo para ela, os núcleos de poder não existiriam e nem existiriam. Feitiços de lâmina. O guardião disse. Entendo. Você quer dizer que por causa dos sentimentos dela ela teve o impulso para alcançar tal feito e foi por causa de Valeron que ele dominou os artefatos Saifel a ponto de criar feitiços de nível lâmina. Balcor disse enquanto ponderava sobre as revelações. Exatamente. Salah-Ad-Din assentiu. Muitas pessoas pensam que os humanos são apenas criaturas de intelecto frio e que para alcançar a verdadeira grandeza é preciso descartar seus sentimentos, considerando-os um fardo. Mesmo assim, levei você comigo porque você me mostrou através de sua família que você é mais do que sua vingança. O intelecto e as emoções cruas são a verdadeira receita para a grandeza, porque não importa o que os humanos digam a si mesmos, no final, eles são apenas animais particularmente inteligentes. Negar sua natureza bestial não o torna melhor, mas o torna mais fraco. Porque eles não usaram o cubo contra mim e você é capaz de fazer o que Valeron, o que Tiris fez. Balcor fez as duas últimas perguntas que atormentavam sua mente, desejando voltar para a forja e aprender como forjar equipamentos tão poderosos para si mesmo. O cubo, assim como as relíquias de Saifel, ainda pertencem a Valeron e carregam sua vontade. Para usá-los, você precisa da permissão dele. O primeiro rei considerou o reino culpado pelo que aconteceu com você e a primeira rainha também. Aqueles mortos-vivos, no entanto, invocou sua ira. Sobre sua última pergunta, depois de entender como um artefato foi feito, posso fazê-lo melhor do que seu inventor. Então, sim, posso, mas ainda devo a Tiris por ter dado à luz runas, núcleos de poder e todas as ferramentas que fazer da maestria da forja a disciplina que eu amo. Salah-Ad-Din disse. Enquanto isso, as matrizes de backup de Belios foram ativadas e uma equipe completa de vigilantes e mestres de forja trabalhou para reparar os danos que Davna havia causado ao centro de controle. Ao mesmo tempo, Manoar tentou e não conseguiu sondar o cubo para aprender seus segredos. Não apenas todos os seus feitiços de forja real falharam em examinar o artefato, mas o cubo também se recusou a responder mais aos seus pensamentos. Heróis, meu doce traseiro. Volte aqui e me diga como lançar um feitiço dessa magnitude. Minhas chances de fuga, quero dizer, o destino do reino depende disso. O professor louco disse, mas o cubo o ignorou e voltou para o tesouro real. Na cidade de Fortaleza da Luz, taverna itinerante de Aldo, agora. Depois que Baba Yaga e Yutin partiram, não havia muito que Lip pudesse fazer. Vadion foi dormir e Nika também.
O primogênito era capaz de se mover livremente durante o dia, mas só conseguia exercer uma fração de seu poder, tornando-o mais fraco que Lilith. Durante o dia, as pedras solares que iluminavam as cidades das terras eclipsadas eram desligadas, simulando um ciclo diurno invertido ao da superfície. Enquanto Scarlet ficava de olho em Nika e Kala, Lilith decidiu voltar para seu empreiteiro. Para sua surpresa, Parmigiano trouxe consigo todo o seu estabelecimento e equipe. Por dentro, a taverna era idêntica à forma como Lilith se lembrava de sua primeira visita com Camila. O chão e as paredes eram compostos por pequenas tábuas de madeira dura, conferindo ao local um ambiente aconchegante e aconchegante. A maioria das mesas estava ocupada e o local estava cheio de gente, mas tudo foi espaçado para que não parecesse lotado, deixando a cada grupo de clientes a sua privacidade. Cadeiras e bancos acolchoados igualmente confortáveis permitiam que as pessoas escolhessem entre sentar-se em grupos à mesa ou no balcão do bar no canto superior direito, tendo o barman como única companhia. No canto superior esquerdo, em vez disso, havia um coreto onde músicos tocavam, mas desta vez a banda era composta por mortos-vivos e o vocalista era um banshee masculino, enquanto o Dryad servia nas mesas. Dentro de Farol da Luz, ninguém se importava em esconder sua aparência real ou a natureza de sua comida. As plantas sencientes comiam sua refeição crua, enquanto a maioria dos mortos-vivos tinha uma fonte de sustento tão horrível que Lilith teve que se virar para evitar que seu estômago se revirasse. No entanto, além dele, ninguém parecia se importar. Não importa a raça, as pessoas na mesma mesa passavam temperos e guardanapos umas para as outras enquanto se divertiam. Continua no próximo vídeo.